quero-vos mostrar neste tutorial o método mais simples de fazer caras sem ser de frente e de perfil. Portanto, na internet encontramos imensos tutoriais a fazer caras de frente e de perfil. É fácil, tem as proporções corretas. No método Art for Fun, a ideia é ensinar as proporções à medida que a nossa cabeça faz a rotação e se vai desviando desde o perfil até à vista de frente. Sem perder mais tempo, vamos começar. Okay. Qual é a lógica do meu método? Portanto, nós, quando chegamos à internet, vemos muitos tutoriais da cara de perfil. A cara de perfil tem aqui uma proporção de 7:6. Se tivermos aqui um quadrado mais um bocadinho, ou mais um destes sextos, e aqui são 7, que é basicamente também, se nós definirmos aqui as mesmas coisas. Okay. E esta é uma referência importante a ter em conta no nosso método, porque é o que nós vamos encontrar aqui como proporções, vamos depois transferir, vamos mudando à medida que vamos chegando ao outro tutorial que existe na internet e que também existe na Art for Fun, que já está publicado, que é cara de frente, em que tem uma proporção de 3:2, não é? Também conhecido, muito famoso. E agora, uma questão básica que é muito importante, como dividir, quais são a maneira mais prática de dividir. Temos que aprender, vão treinando, a fazer a divisão no elemento em meio. Se queremos dividir em 3, também temos que o saber dividir em 3. E a partir daqui, sabendo isto, basicamente conseguimos dividir em 4, que é 2 vezes o meio, ou então 6, dividimos ao meio e depois dividimos este em 3. E depois, obviamente, o 8 também é uma das proporções básicas, dividimos várias vezes ao meio. Ou seja, para fazer as divisões, em vez de marcarem um risco e começarem a dividir 3, 4, 5, 6, depois faltar aqui um bocadinho, é melhor dividir sempre em meios, depois terços, ou meios e meios, etc. Isto porque quando passamos para a nossa cara noutra dimensão que não seja o perfil ou a frente, estas medidas são muito interessantes. Ok? Portanto, estes são os tutoriais todos, sabem. Agora, como é que nós encontramos as proporções exatas à medida que variamos na nossa rotação da cara? Também há outros tutoriais na net muito que se encontram bastante, que é os tutoriais dos 3/4, não é? Mas estes tutoriais de 3/4 limitam-se a posicionar numa determinada perspectiva, com a percepção e o treino dos artistas, mas não mostram como é que chegamos até lá. Os 3/4 é uma posição bastante útil, bastante interessante, mas no nosso tutorial essa é uma das inúmeras posições e eu nem quero saber se é 3/4, se é 1/4, se é metade. É uma consequência do método que vamos agora aprender. Ok, então vamos recordar aqui a nossa cara de perfil, que é a base, em que temos aqui este 1/6, e é neste 1/6 que estão todos os elementos. Cabelo, depois dividimos a meio para os olhos, e os olhos posicionamos aqui a meio, portanto até aqui, depois aqui a meio, depois, eu não vos estou a ensinar esta, é só mais para manter as proporções, e o nariz depois, aqui sai metade para aqui, mas tem também 1/6, e depois outra vez a meio, a boca também se divide aqui em terços para esta parte, e depois o lábio. Okay? Pronto, temos aqui e depois as orelhas, também é muito importante, já vos falo. Portanto, estes são, como veem, no primeiro sexto do perfil estão todos os elementos daquilo que nós no nosso
tutorial vamos chamar a máscara facial. A máscara facial é esta, onde estão todos os elementos, menos a orelha, que sai claramente da máscara facial, mas depois também é importante. O mesmo aqui. E vamos passar para a parte da frente. A máscara facial, se vocês se lembram, nós dividimos aqui a tal linha dos olhos em 8, com aquele método, okay? E pomos os olhos aqui. Okay? No método da máscara facial, a máscara facial termina aqui nos olhos. É muito importante depois para nós podermos, nas outras posições, marcarmos a distância dos olhos. E, mais uma vez aqui o queixo, que também como referência a queixos mais largos, mais finos, também pode ter esta medida que eu já vos vou dizer, que é a medida entre os olhos, que também pode ser considerada 1/6. Então, nossa máscara facial. A máscara facial do perfil é esta, tem 1/6 por 6, e aqui a nossa máscara facial é esta, tem a mesma altura, 6 da altura. Vamos então fazer o nosso primeiro exemplo e vamos utilizar como referência, e vamos sempre utilizar como referência a primeira base, que é a base do perfil, ou seja, partimos do perfil para outra inclinação, seja qual for. Okay? Então, como vimos aqui, o eixo central é este, e aqui o eixo central é este. Portanto, o nosso eixo central vai variar, não é? No fundo, daqui até aqui. É aqui esta é a rotação, porque depois quando passa para o outro lado já é uma cara de perfil, mas construída a partir daqui para aqui. Portanto, vamos só fazer a rotação daqui para aqui, ignorando a outra rotação. Portanto, o nosso eixo central vai variar entre este ponto e este ponto. Okay? E a partir daqui nós vamos tentar construir a nossa cara. Vamos dividir então construir aqui este sexto, né? Dividimos em sextos, esta parte em 3, para o meio, depois a parte em 3, ok? E aqui este quadradinho é o do cabelo, para nós construirmos o cimo da nossa máscara facial. E agora, vamos escolher a nossa máscara facial, algures neste espaço, certo? E vamos pôr, por exemplo, aqui, não interessa quanto, onde, já vos fui um outro exemplo, mas, por exemplo, decidimos, olhamos para o modelo e a nossa máscara facial vai ser aqui. Fazemos aqui um bocadinho de inclinação e depois então vamos ver onde é que encaixa o eixo central dentro desta máscara facial, nisto que estamos a ver entre este espaço, este 1/6, e aqui. Okay? O que é que acontece? Quando nós, o que eu sei é que nós contamos de lado, a máscara facial vai ter no mínimo 1/6. No mínimo vai ter 1/6. Ou seja, que no mínimo vai ter 1/6. Este é maior, não é? Portanto, quando chegamos aqui, a nossa máscara facial que ocupa mais do que estes 2/3, 2/6, então o que eu sei é que, como tem no mínimo 1/6, mas na máscara facial já é no meio dos dois elementos, eu vou definir o eixo central desta máscara facial, que eu escolhi ser aqui, a meio. A meio. Vamos colocar, já vos mostro depois outros sítios, e vamos então colocar também aqui o queixo, e vamos fazer, okay. Ou seja, estas caras que vão ser desenhadas com base na máscara facial vão ser bastante simétricas, horizontais, mas é para vos dar referência, ou seja, não vamos fazer aqui uma cara perfeitinha do ponto de vista oval, etc. Mas vamos tentar fazer linha, e vai conseguir, vamos fazer linhas retas, mas vamos garantir que as proporções estejam corretas. Mais tarde, com a vossa experiência, com a vossa percepção, com o vosso sentir, com o vosso ver o modelo, é que vão encontrar a melhor forma de aperfeiçoar os riscos. Mas as proporções são muito importantes obtê-las a partir daqui. Okay? Portanto, temos a nossa máscara facial
fechada, definida. E o que é que sabemos? Que vamos dividir em 3 para encontrar 3, para encontrar a linha das sobrancelhas, a linha do nariz. E este elemento 3 é sempre fundamental. Okay? O que é que nós vamos aqui... o que é que sabemos daqui para encontrar aqui a posição dos olhos? Vamos marcar aqui a linha dos olhos a meio deste... Sempre a meio deste referência, não é? Que é um bocadinho mais abaixo deste terço, a meio deste espaço completo, e temos os olhos. Na nossa máscara facial, os olhos, vamos dividir em 3, este espaço e este espaço também. E vamos pôr os olhos aqui. Encostados, não estou a vos dar aqui, encostados ao lado da máscara facial. O que acontece é que, quando estamos de perfil, temos aqui mais um espaço, depois é que vamos pôr aqui as orelhas. Não é? Para depois encaixar aqui, okay, o queixo, as orelhas também aqui no nível das sobrancelhas. O que vamos fazer aqui na nossa máscara facial é, vamos no lado que está com mais espaço dentro do nosso espaço total da cara, vamos colocar cerca de 1/3 deste 1/6, 1/3 do sexto, ou metade, entre 1/3 e metade, para este lado. E neste lado mais de fora não vamos fazer. Vamos juntar, ou seja, temos aqui uma referência sobre a parte da máscara, já não é máscara facial, mas isto permite-nos encontrar o limite do olho e encontrar este espaço só colocando num lado, sempre com a mesma proporção. 1/3, metade deste sexto aqui em cima. Okay? E isto vai-nos permitir posicionar as sobrancelhas. Até aqui. As sobrancelhas, como vocês veem, depois nos tutoriais de frente, vê-se bastante bem. Okay? O que é que nós temos aqui? Temos, aqui já não é visível, porque quando nós fazemos esta rotação e esta parte mais ligada à parte exterior desaparece, só se vê o olho. Portanto, no fundo é a máscara facial que nós estamos aqui a ver. A parte que está entre a sobrancelha que começa a desviar e não estamos a falar da orelha, só se vê do lado de dentro, do lado mais visível. Ok? Portanto, isto é muito importante, porque nós temos a noção de que o espaço entre os olhos é um olho, o espaço é um olho, etc. Depois aqui é meio olho, mas aqui da máscara facial ignoramos essa questão e na parte mais exterior não existe uma diferença. Na parte interior, sim senhor, podemos considerar que existe mais um bocadinho e estamos aqui a considerá-lo para nós depois construirmos os elementos da nossa cara. Okay? Depois, outra nota importante para o nariz, a base do nariz continua sempre a ser a ponta do olho que está do lado mais interior. Okay? Esta é a base do nariz. E a ponta do nariz vai ser também, ou seja, o nosso nariz, como vimos aqui, tem 1/6. Aqui também tem 1/6. E aqui também tem 1/6. E, portanto, pelo menos 1/6 do nariz vem aqui ser a nossa ponta do nariz. E o que é que acontece? Vamos marcar aqui mais 1/3, para que o nariz apanhe aqui este sítio que nós definimos como 1/6, que é a ponta do nariz. A partir daqui, nós determinamos também parte da fossa nasal de um lado e do outro. Isto é muito interessante, porque depois juntamos aqui a parte das sobrancelhas e criamos aqui o nosso nariz. A única coisa que é importante saber é que o início do nariz é este e o fim do nariz é este. Depois, entre estes dois espaços, encaixa a nossa ponta
a nossa ponta do nariz, certo? Ok? Porque nós vamos ver depois no outro exemplo que fizermos aqui ao lado, em que vamos aproximar mais, vamos fechar mais a máscara, isto é muito mais importante. Agora, a meio, tal como aqui a meio, a parte de baixo da boca, mais uma vez dividimos em 3 para fazer também a boca, e vamos fazer o mesmo aqui, ou seja, dividimos aqui a meio, dividimos em 3 e depois nós, há uma referência, como limite máximo é o centro dos olhos, e normalmente depois pomos um bocadinho menos, mas também dentro da máscara facial, aquilo que é a nossa boca. Depois há várias maneiras que eu tenho aqui de aperfeiçoar esta questão. Portanto, nós daqui do nariz sai aqui uma espécie de uma bola e a nossa boca depois acompanha essa bola e há aqui uma espécie de um eixo, o eixo central. Este eixo central desvia-se aqui um bocadinho para este lado, que nos ajuda depois a posicionar os lábios e este lábio também assim. Okay? Mas isto é um detalhe. O que interessa é que nós posicionamos o elemento e depois vamos ver aqui alguns detalhes e aperfeiçoar também o posicionamento dentro da máscara facial. Ok? Portanto, temos todos os elementos. O cabelo já foi quase definido pelo fim da máscara facial, certo? Agora vamos posicionar a orelha, não é? Nós aqui, e mais uma vez, vamos buscar aqui o exemplo do perfil. Nós sabemos que a orelha era aqui a meio, tenha 1/6, não é? Lembra-se desse 1/6 é muito importante aqui. E depois descia até aqui à boca para se juntar aqui ao queixo. Okay? Isto é o que vamos fazer também aqui na nossa máscara facial. Agora, onde é que está a orelha? Bem, primeiro temos que saber uma coisa. Onde é que está este limite final? Porque se nós estamos a inverter a cara, estamos a fazer uma rotação da cara, esta distância vai se transformar até chegar a esta. Esta é a distância mínima, esta é a distância máxima. Quando fizemos esta rotação para aqui, o nosso eixo central passou deste lado para aqui. O que nós vamos fazer, muito Rafa, assim, é uma coisa muito básica, não é bem, mas para memória é muito mais simples. Vamos tirar daqui metade da distância em que o eixo central caminhou. Portanto, se caminhou 1/6 mais um pouco, vamos tirar para aqui metade de 1/6 e mais um pouco. Vamos tirar aqui esta parte. Ou seja, a nossa cara total, o nosso espaço, diminuiu pelo facto de termos feito esta rotação. E quanto mais este eixo central for andando, mais vamos retirando até chegar a este espaço. Portanto, se vocês querem ser perfeccionistas, multipliquem isto aqui por 3, que fica 18, por 9, para transformar tudo isto não em sextos, mas em 18, e vejam como é que isto varia em termos destas proporções. Mas se ficarem com esta ideia de metade do que andamos aqui, tiramos aqui, está bem, está um bocadinho mais. Okay? Portanto, a partir daqui, nós vamos definir onde é que está a orelha, vamos posicioná-la no espaço a meio da nossa máscara facial, que é esta, e o fim, não é? Portanto, nós depois temos a nossa máscara facial que termina aqui, e, portanto, entre o fim, então marcar, e vamos fazê-lo na linha dos olhos, entre o fim e esta, se tivermos aqui, o meio é este. E este é o sítio da orelha, mais ou menos, que nós vamos fazer. Inclinamos um bocadinho, não tanto como a da máscara facial, ou como este lado, mas entre estes dois eixos, depende um bocado do modelo, inclinamos um bocadinho esta linha e colocamos a orelha exatamente como colocamos aqui, entre as sobrancelhas e o nariz. Sobrancelhas e nariz. Qual é o tamanho da orelha? 1/6. Porquê é que é 1/6? Continua a ser 1/6. Quando nós pegamos aqui na nossa cara e temos aqui a orelha, nós temos aqui a orelha assim um bocadinho tipo abanico, não é? E, portanto, quando estamos de perfil, ela é mais curta, mas a partir da altura em que nos colocamos de lado, esta distância é muito parecida sempre com a distância que nós vemos à medida que vamos rodando a cara
a cara para esta posição. Portanto, vamos considerar também, como para ajudar, que a nossa orelha tem sempre este sexto como largura máxima. E, portanto, vamos esposar-se aqui, escolher um sexto é aqui. Portanto, ela quase neste momento que sai já da nossa... Ok? Vamos fazer aqui a orelha e depois, mais uma vez, até aqui à boca, continuamos este e depois juntamos com o queixo que tínhamos definido aqui também como um sexto. Ou seja, estão a ver que nós conseguimos com a máscara facial fazer várias coisas. Primeiro, posicionar todos os elementos dentro da máscara facial e depois definir o contorno final da nossa cabeça e posicionar lá a orelha. E temos todos os elementos posicionados. Já sabemos que a parte mais alta do crânio é a orelha, vamos mais ou menos fechá-la aqui, continua até aqui e depois podemos ou não aproveitar esta linha, depende do modelo, etc., para depois então marcar o pescoço e um bocado do modelo, mas o pescoço sai também, volta aqui a ser inclinado e o nosso pescoço também. Aqui o pescoço varia porque nós, se estivermos a fazer uma cara o que acontece é que a pessoa pode estar a rodar assim e o pescoço não saiu da sua posição em termos da relação com a cabeça, mas também podemos estar a fazer uma cara de perfil assim e aqui o pescoço muda completamente em termos do nosso posicionamento do queixo e da orelha. Ou seja, temos que ver onde é que está posicionada a cabeça. Eu tenho um tutorial que diz como é que essas coisas encaixam à medida que se muda também a parte do tronco, a parte da cabeça, mas o que interessa é que depois ao definir a largura do pescoço, esta aqui é importante, definir a largura do pescoço sempre em função também do nervo que está aqui na orelha, etc. Bem, rapidamente, vamos fazer aqui outro. Nós podemos fazer a mesma coisa, portanto, se quiserem fazer aqui um quadrado, depois mais um, para dar o início da cabeça do perfil. Okay? E depois, neste caso, vamos dividir sempre. Este é a nossos sextos, para definir aqui as proporções da nossa máscara facial. Comecem por dividir os sextos em cima. Essa é a nossa referência. Começamos do princípio aqui. Só que neste caso vamos fazer e vamos dividir também aqui estes sextos, claramente. Este sexto aqui. Vamos fazer aqui uma máscara facial com menos de 2 sextos. Para vos explicar então. Okay? Com menos de 2 sextos. Bem, então, já não posso pôr o eixo central a meio da máscara facial. Porquê? Porque sei que pelo menos, um sexto vai ter. Então, neste caso, a máscara facial, ou seja, dentro da máscara facial vou ter que escolher um sexto, que é o mínimo, para marcar, vejam, onde é que vem o eixo central da nossa cara. Estou a carregar mais nestes lápis, mas depois vocês fazem isto fino para terem referências, ok? Então, já temos aqui o nosso eixo central, vamos dividir em 3. Outra nota, se tiverem algumas dúvidas entre estas distâncias, como defeito, esta pode ser maior que a do central e esta igual. Ou seja, se errarem, que esta seja maior, porque normalmente há pessoas que até têm esta parte mais pequenina, nota-se muito, mas esta parte do nariz até aqui quase nunca é menor do que esta aqui. Pode ser igual, mas menor não. E esta pode ser menor. Portanto, se errarem, quando tiverem a fazer uma cara sem estarmos a ver, portanto uma cara com a imaginação, é melhor que esta tenha mais do que isto. Bem? E então, qual é a grande vantagem do nosso método? É exatamente nestas situações. Os olhos, como vimos, começam na máscara facial e vamos continuar, como tem esta medida mínima, vamos continuar a medir em 3 o nosso espaço. Vamos pôr o olho aqui, não é? Mas podemos dividir em cima. Mas fazemos já aqui na linha do olho para vocês verem. Vamos dividir em 3, portanto, este em 3, e a partir daí sabemos que vamos continuar a ter mais um olho, mais um terço para o espaço que existia até outro olho, e depois
mais os terços. Portanto, este olho já sai, já não é visível. Portanto, isto é o que a máscara facial nos permite encontrar. Permite-nos encontrar sempre a pressão do outro olho em função desta relação. Nunca deixaremos de marcar um olho. A diferença é outro olho, portanto, não se vai marcar. E depois o outro olho. Começaria aqui, mas não se vê, porque eu não faço nada depois deste 6. Ok? Pronto, marcamos aqui o nosso olho, um olho, e não marcamos este porque não sai. Então, vamos então marcar o nariz. Lembram-se? O nariz começa sempre aqui. Tem um sexto. E esse sexto já nos obriga a pôr o nariz cá fora. Fora deste espaço. Como aqui. No máximo até aqui. Portanto, neste momento, esta informação é preciosa porque já sabemos que o nariz vai chegar até aqui. E depois vai unir-se na... Okay? Portanto, e fazemos a mesma coisa, ou seja, juntamos aqui aquilo que seria... Portanto, temos aqui, pois claro, não é um bico, mas temos o nariz aqui a sair, temos aqui o olho que começa a ver-se e temos aqui a nossa... Okay? Portanto, no fundo, pois aqui o olho não é bem assim, neste estado, mas estamos a ver o que é que nós fizemos com a nossa máscara facial. Estamos a definir, pura e simplesmente pelo início, onde é que, porque é uma coisa que os tutoriais não dizem, como é que este nosso nariz vai variando em função daquilo que nós movimentamos. É claro que esta base da máscara facial é uma ajuda muito importante, porque não vamos errar ao fazermos esta nossa lógica. Vamos ter aqui as sobrancelhas, claro que depois, não se esqueçam, como fiz aqui, junta aqui no meio, num terço, cá está um terço, para depois definir esta cana do nariz, e depois, no fundo, vejam o nariz das pessoas, se ele é largado mais aqui ou largado aqui, mas a posição é esta, não há nada que enganar. A boca também, vamos fazer aqui a meio, mais uma vez também utilizamos esta linha para definir esta parte da boca, no meio, neste terço, vai até aqui ao olho, aqui vai, portanto, vai até ao limite, porque o olho não se vê, e depois vamos aproveitar aqui, fazemos aqui, neste caso também é importante fazer aqui a tal boca para dar tal bola que nos encaixa, para dar um bocadinho a noção de como é que varia este eixo. Depois podemos ver em detalhe como é que se faz isto. Ou seja, temos aqui os elementos alinhados e perfeitinhos em termos de espaço que ocupam, não é? Por simplesmente porque a nossa máscara facial nos indica onde é que estão essas posições. Vamos continuar a fazer aqui também o nosso 1/3 ou metade, alinhamos desta forma e depois vamos à procura da nossa orelha. O que nós vamos fazer aqui é, como verem, como este andou pouco, vamos tirar pouco aqui do fim e vamos então marcar aqui a nossa orelha a meio deste espaço e deste, e a nossa orelha vai calhar aqui sempre com um sexto, né? Sempre com um sexto, ok? Sempre com um sexto, um bocado inclinado, até aqui, para depois, okay? Vamos fazer aqui o pescoço, etc. Como fizemos, também um sexto aqui. Depois o cabelo, ponho assim, tem aqui um local para a espinha o que é que nos permite esta fórmula fazer realmente aquilo que nós precisamos de fazer. Um outro exemplo ainda, muito rápido, sempre o nosso sexto, 7 por 6, portanto, vocês depois, eu não estou a ter aqui muita atenção para quem fez tutoriais, mas pronto, uma forma de verificar se isto está certo é que tiram aqui este 6 de cima para o cabelo e isto depois tem que ser um quadrado, não é? E depois, se quiserem dividir, façam esta divisão também com os tais, dividem aqui por 2, dividem aqui também por 2 e têm uma espécie de quadrícula com 7 por 6 para dividir. Agora que vamos, não
Não está bem. Vamos fazer então a nossa... Fizemos uma entre este espaço, ou seja, maior do que 2, mas menor do que 3. Agora vamos fazer uma máscara facial aqui ao calhas maior do que aqui, maior do que este, certo? Vamos pô-la aqui, para aqui, por exemplo. Eventualmente se chegasse aqui ao tal famoso 2/3, mas não me interessa, não ponho, quero lá saber. Não vou fazer a máscara facial por 2/3, vou pensar que é aqui, mas podia ser aqui, 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 onde for. Portanto, são as 3 posições que interessa ter. Ok? Como nós vimos neste caso, tendo mais do que 2/6, então a linha limite do nosso eixo dentro da máscara facial é meio da máscara facial que definimos. Okay? Pronto. Vamos então marcar aqui outro sexto e vamos colocar aqui estes riscos que não são muito bem, porque eu estou a mostrar, senão tinha que estar mais ou menos de frente, mas a mesma coisa. Ok? Aqui já, como fizemos a quadrícula, temos aqui os terços divididos, não é? E temos aqui então a linha dos olhos também já, porque também dividimos. Okay? Então, vamos ver então, vamos marcar então o nosso 1, 2, 3, 1, 2, 3 e pomos já aqui os olhos. Okay? Pomos aqui a sobrancelha, se quiserem, até ao nível dos olhos. Okay? O nariz, como viram, o nariz está sempre, como estamos aqui muito já perto do limite, o nariz, se eu fizer aqui um sexto, basicamente se vai pôr só um bocadinho para cá deste olho. E neste caso, a nossa ponta do nariz vai deslocar-se um bocadinho para a esquerda. E podem fazê-lo também como referência, como fizemos aqui. Ou seja, andou um bocadinho para aqui, então o nariz andou um bocadinho para aqui. Vamos pegar aqui no meio desta questão, dos dois olhos, um terço do meio dos olhos, para definir aqui o nosso nariz. Também depois podemos fazer uns tutoriais sobre como é que se faz o nariz. Ok? E depois... Okay. Portanto, aqui o nariz, o olho já se vê completamente e há aqui um bocadinho que vai entrando, não é? Cada vez que o olho vai desaparecendo. Mas a própria máscara facial, não temos que pensar nisso. É a máscara facial, o espaço da máscara facial vai-nos dando essa informação. Ok? A mesma coisa, portanto aqui já não vou... Aqui só vos para mostrar um pouco esta questão do nariz, que já não passa muito do olho, e a orelha continua a ser a mesma coisa. Neste caso, aqui um terço também, marcamos sempre esta questão. Neste caso, como o nosso eixo, a nossa máscara facial ocupa mais de metade, eu já me ajuda a colocar aqui um bocadinho, não é? Ou seja, estamos aqui já, depois deste meio, um terço, em vez de ser o terço completo, neste caso quase um terço daquilo que seria este lado, e portanto eu já vejo aqui um bocadinho da sobrancelha, já vejo aqui um bocadinho de pele e o olho já tem aqui uma informação. Ou seja, para lá desta, quando a máscara facial entra na outra metade, eu começo a encontrar proporções, um terço, 2 terços, 3 terços, para encontrar aqui um espaço a colocar aqui também para lá do olho, não sei? Estão a ver? É este o truque. Portanto, até aqui, seja nesta posição, enquanto a máscara facial estiver para lá de meio, a máscara facial termina e não ponho mais nada. Aqui já vou deixar um bocadinho para lá do olho e depois já vos explico melhor isso. Ok? Portanto, e aqui a mesma coisa, um terço, 2 terços, o olho, a boca, aqui a questão do eixo para ajudar um bocadinho. Portanto, esta máscara facial dá-nos aqui muita ideia, já vamos sombrear, já nos dá uma ideia de como é que sombreamos as caras com esta informação. Okay? E mais uma vez entre a máscara e o eixo final, aqui o eixo final desaparece muito, ou seja, estão a ver, este andou quase mais de 2 sextos, e portanto vou-lhe tirar aqui um sexto. E o nosso fim da cara já é este. E vamos então marcar aqui a meio desta e desta a nossa orelha. Como a orelha tem um sexto, a orelha sai. Pronto. Isto é muito esquemático, sai da zona visível do limite, e
como aqui acontece com o nariz, aqui a orelha sai do nosso, e quando nós penteamos aqui o cabelo, a pessoa tem aqui já a orelha fora do nosso zona visível. Pronto, depois no fim vamos dar aqui sempre uns jeitinhos aqui à máscara facial, porque esta máscara facial junta-se, faz aqui uma entrada e portanto, mas isto depois são os tais ajustes que se faz para lá de encontrar as proporções. Pronto, só para vos terminar um bocadinho aqui também para que é que nos serve aqui a nossa máscara facial, para encontrar as sombras. Portanto, obviamente, a sombra de nariz, depois eu faço aqui uma sombra, este lado, por exemplo, tem mais sombra que este, mas este também tem um bocadinho, e depois aqui, este parte da máscara facial de dentro, também tem mais sombra, não é? Depois aqui aos olhos. Ou seja, vejam só que só pelo facto de eu sombrear as partes que não estão na máscara facial, e depois, claro, aqui dentro dos olhos, e eu tenho que voltar a fazer, portanto, a parte mais escura também é sempre mais sombra, a parte de baixo das sobrancelhas também sempre mais sombra, não é? Porque está inclinada, e depois sempre um bocadinho de sombra, e aproveito aqui também esta orientação para fazer aqui, estou a exagerar um bocado, para fazer aqui um bocado de sombra claro, depois aqui o pescoço e a orelha, não me esquecer da orelha. Pronto, o cabelo já sabem, sai por aqui o cabelo, vai para trás das orelhas, depois tem aqui uns coisas que vai para aqui, porque se eu fizer assim aqui neste lado, tem sempre aqui são estes cabelos que vão para aqui, que estão aqui a entrar um bocadinho ao nível das sobrancelhas e depois descem aqui. Depois também são as referências que nós temos aqui, e neste caso, por exemplo, aqui a sombra também nos ajuda a colocar os elementos, esta meia de sombra, depois o tal cabelo que vai para aqui, e depois tem aqui umas coisinhas que vai para aqui. Portanto, esta parte também tem mais sombreado, e este lado também. Aqui também temos uma parte de sombra, e temos aqui outra vez parte de sombra. Vamos, e depois metade. Depois, se quiserem com uma borracha, portanto, o nariz tem sempre bastante luz. Portanto, e neste caso, por exemplo, podemos fazer ao contrário. O escuro está deste lado e, portanto, temos as sombras mais acentuadas aqui. E temos tudo claro aqui. Portanto, e também aqui a máscara facial ajuda-nos a definir o que é que está mais escuro do que esta parte que está mais clara. Okay? É muito básico, é muito interessante, é muito rápido. Com este método vocês podem realmente fazer as máscaras faciais muito rapidamente, sem enganos, e a partir daqui começar a desenvolver a vossa percepção de como é que as coisas são feitas quando olham para o modelo. Mas imaginar a máscara facial e depois esta questão dos olhos, a questão do nariz, a questão das sobrancelhas é muito importante, e tudo tem que encaixar dentro da máscara facial, e também muito importante esta orientação muito prática do posicionamento da orelha. Normalmente as pessoas enganam-se a posicionar a orelha quando a pessoa perde esta proporção de estar aqui a meio, ou esta que está nos extremos da cara, mas com a máscara facial, com o método do Art for Fun, o posicionamento da orelha, o posicionamento dos elementos é muito fácil, temos essas orientações que nos ajudam, e a partir daí o tempo que vocês dediquem a aperfeiçoar, a fazê-lo sorrir, a pôr mais nervoso, ou com os elementos mas só tendo a proporção, só sabendo a proporção correta, é que vocês conseguem depois ter a noção de como é que podem melhorar, sem
cair em erros. Depois os detalhes, como é que se fecham as coisas mais tarde. Portanto, melhorem a partir de uma base sólida, a partir de uma estrutura, de umas proporções corretas, e a partir daí o trabalho é vosso. Ou seja, para depois desenhar, sombrear, pintar em cima. Vejam os mais tutoriais da Art for Fun, que são todos simples. Procuram dar mais simplicidade do que aquilo que existe na internet. Na internet há muitas pessoas que mostram que desenham muito bem. Eu também, se estivesse a desenhar, tinha outra preocupação. Nos tutoriais da Art for Fun, nós não desenhamos bem, mas mostramos as coisas simples para que depois possam melhorar, treinar e vocês sim ir melhorando as vossas competências no desenho depois da pintura. Portanto, aproveitem, comecem pelo simples, não queiram pintar a Capela Sistina, comecem pelo simples, comecem pelas estruturas, comecem pelas proporções, e a partir daí vão perceber que é muito fácil ter bons resultados se começarmos com uma estrutura muito sólida. Bons trabalhos, bons tutoriais e, sobretudo, muito, muito treino. É assim que se melhora. Obrigado.